Olá! Começa agora mais uma edição do programa TV Universitária, uma realização da ABTU em parceria com a TV Promove de Belo Horizonte. Aqui você fica por dentro de programas e projetos desenvolvidos por emissoras universitárias de todo o país. A ABTU, junto ao Canal Futura, realizou uma roda de conversa virtual sobre o papel das TVs universitárias durante a pandemia. O evento teve a mediação de Acácio Jacinto, coordenador de programação do Canal Futura. Fabiano Pereira, presidente da ABTU, comentou sobre a atuação da associação, além de relatar as experiências da TV USP de Piracicaba. Participaram também a TV Unesp, TV UFG, TV Unital, Emotion Audiovisual da PUC Minas, TV UFOP e UERN TV. Tiago Gomes, responsável pelo relacionamento com as universidades do Canal Futura, também fez uma fala de abertura. Acompanhe agora os melhores momentos. Os canais universitários, a televisão universitária, ela é historicamente, a gente sabe, espaço de experimentação, espaço, de criação de novidades e, acima de tudo, um espaço de superação, por que não dizer assim? Porque é fato que fazer televisão universitária, principalmente no Brasil, tem sido tarefa para um grupo de heróis, eu gosto de chamar assim, de gente que ama o que faz, porque consegue fazer televisão e fazer televisão de qualidade a despeito de limitações, de muitos percalços, de muitos desafios. E eu acredito que esse tempo de pandemia, esse tempo tão inusitado na história recente do mundo, que nos forçou a criar novas alternativas, que nos forçou a buscar novas formas de produzir TV, ele foi um espaço, tem sido um espaço muito importante para a televisão universitária mostrar o seu valor, mostrar como é possível fazer televisão, muitas vezes com poucos recursos financeiros, recursos humanos, infraestrutura, muitas vezes tímida, limitada, mas com muito amor, com muita boa vontade, com muita criatividade. Então, por que não aproveitar desse espaço, oferecido pelo convite do Canal Futura, para falar um pouquinho sobre aquilo que tem acontecido, como as TVs universitárias, uma parcela das TVs universitárias presentes hoje nesse evento, representando mais de 130 TVs universitárias existentes no Brasil hoje, como cada uma tem superado com muita criatividade, muito boa vontade, as limitações impostas por esse tempo. Tem muito orgulho de fazer parte dessa rede, de trabalhar em conjunto com essa rede. A gente sabe dos desafios que estão colocados, inclusive por conta da pandemia. As TVs têm se reinventado, acho que todo mundo, acho que essa é a palavra que a gente tem usado, reinvenção, está todo mundo se reinventando nesse momento de dificuldade. E nós, do Futuro e da Fundação Roberto Marinho, só tem a agradecer a essa rede que está conosco aí há praticamente 21 anos. O Canal Futuro, ano que vem, completa 25 anos. Então, enfim, desde o nosso nascedouro, a gente já está aí de mãos dadas com essas TVs que fazem um trabalho brilhante, levando educação, através de uma rede de comunicação e educação de qualidade. O que a gente tem enfrentado aqui é mais esse desafio, Assim, o nosso trabalho ele mudou um pouco, ele ampliou, assim, a nossa gama de possibilidades, Se antes, assim, a gente estava acostumado ali no nosso jeito de produzir, quando a gente está um pouco home office e um pouco também presencial, tomando todos os cuidados, claro, com distanciamento, com a higienização redobrada, dos equipamentos e tudo mais, foi uma mexida bem boa que a gente enfrentou, que a gente tem enfrentado, nesses últimos tempos, assim, especialmente com essa questão da pandemia. Mas o que a gente tem visto, assim, é que a gente tem feito muito mais transmissões, assim, então como essa, assim, participado de eventos, que é muito rico, pra gente, assim, poder também entender um pouco desse universo. E as produções também, elas estão chegando a muito mais pessoas, é o que a gente tem percebido, assim, porque hoje o vídeo, ele tem ampliado muito a gama de comunicação mesmo, Então todo mundo
quer fazer um vídeo para demonstrar alguma coisa, e ainda mais agora na pandemia, né, que a gente chega muito mais perto das pessoas através do audiovisual. Manter uma TV hoje dentro de uma universidade em cenário também de corte orçamentário, de diminuição de contingenciamento, enfim, do que for corte, contingência, tudo que está aí, que a gente está assistindo no dia a dia, é algo muito difícil, né? Mas é algo possível, que já sobrevivemos e vamos sobreviver. E o resultado dessa sobrevivência, ela se reflete no amadurecimento dos conteúdos e tudo mais. Dificuldades estruturais, falta de pessoal também. E em meio à pandemia, tudo isso vem a se complicar mais ainda, né? Então, quando eu entrei em 2019, estava um período relativamente tranquilo, mas em 2020, quando a gente entrou o ano com muitos projetos, e nada do que a gente programou pôde sair do papel por conta da pandemia, né? Então, eu achei interessante a fala do Fabiano, que ele disse que a TV universitária é um espaço de superação. E realmente é, né? E esse momento de pandemia está aí para provar isso, porque a gente teve que se superar as dificuldades e continuar produzindo algum conteúdo. A pandemia, a despeito de toda essa tragédia, né, e de tudo isso que a gente lamenta muito, mas ela, de certa forma, ela deu um destaque, né, mostrou a relevância das produtoras, das TVs universitárias dentro do contexto da produção e da disseminação de conteúdo das universidades às quais elas estão atreladas. Então, muito legal, acho que um momento importante de afirmação, né, da importância da TV universitária dentro do contexto das instituições. E deixar uma mensagem, né, para todo mundo aí que defende a universidade, que defende a ciência, né, o nosso compromisso enquanto comunicadores que somos é dar visibilidade, mas também contribuir para essa reflexão, para esse pensamento crítico, ainda mais num cenário tão complexo, como o Fabiano falou, tão caótico que nós estamos vivendo. E aí falar para o Chico, né, e aí vale para todo mundo, né, que o que move tudo isso, essa fila de bolsistas, é a paixão, né? A comunicação, ela é paixão, e fazer TV universitária é paixão ao quadrado. Tá bom? Então, boa tarde aí para todo mundo, boa noite, fiquem bem, se cuidem, e estamos aí para, né, trocar outras figurinhas em outras oportunidades. E o canal, assim, acredito que assim como o da TV Unesp, mas dos outros colegas que aqui estão, está aberto aí para todo mundo que está nos assistindo, ao vivo, ou que vai nos assistir depois com essa live que vai ficar gravada aí. Um beijo, gente! Caso você queira assistir o evento na íntegra, a roda de conversa está disponível no canal do YouTube da ABTU e também em nosso Facebook. Como a iniciativa foi um sucesso, esse bate-papo virtual continuará mensalmente. Então acompanhe as nossas redes sociais e não perca as próximas edições. Vamos conhecer agora a TV da Universidade Federal do Paraná. Temas como saúde, ciência, cultura, profissões e economia fazem parte da programação da emissora, que em 2022 completa 20 anos. Você sabia que a UFPR TV é a primeira TV universitária a fazer uma transmissão ao vivo? Quem conta pra gente é o Superintendente de Comunicação e Marketing, Carlos Rocha. E dentro do giro do programa TV Universitária, para conhecer um pouco melhor a realidade das TVs universitárias do Brasil, hoje nós vamos até Curitiba, capital do Paraná, para conhecer um trabalho muito legal da UFPR TV, a TV da Universidade Federal do Paraná. E quem vai conversar conosco para contar um pouco dessa história e falar um pouco do projeto, da programação, é o Carlos Rocha, que é o Superintendente de Comunicação e Marketing da Universidade. Carlos, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa TV Universitária. Olá, obrigado vocês pelo convite, né? Estou aqui para ajudar e conversar um pouco sobre a história e os avanços que a gente obteve na nossa TV da Universidade Federal do Paraná. Ela foi fundada em 2002, né? E num esforço tremendo, né, que começou em 1998. Na verdade. E a gente conseguiu colocar a primeira transmissão no ar em 2002. Ainda não era ao vivo, né? Eram tudo à base de fitas.
E a gente conseguiu fazer isso naquela época com uma transmissão, que a transmissão inaugural, que eu me lembro perfeitamente, ela foi feita com base no resultado do vestibular, né? A gente divulgou na época o resultado do vestibular e com isso a gente fez muita coisa que parecia ao vivo, né? Mas na verdade era com um delay de 30 minutos entre as coisas acontecerem, passarmos a fita para um motoboy levar até um estúdio, até colocar aquilo no ar. Então foi uma experiência muito gratificante, na verdade, na época, e que consolidou mais tarde um projeto que está de pé até hoje, né? Que é um orgulho aqui da nossa universidade, que é a TV da UFPR. Né? Legal. E qual é a estrutura que vocês têm hoje, Carlos? Como é que funciona a questão da equipe, do pessoal? Vocês funcionam dentro do espaço da universidade ou tem um espaço próprio? Como é que funciona isso? Olha, a gente trabalha dentro da universidade, né? Num campus que se chama o campus JuVV, né? E no mesmo espaço onde está o setor de artes, comunicação e design, a gente construiu estúdios específicos para a TV universitária, que ficaram prontos em 2004, né? E esses estúdios foram espaços readequados, né? Para serem estúdios de televisão. Mas é um espaço muito bem pensado, muito bem desenhado, projetado, né? Ele é um estúdio de 150 metros quadrados, com muito espaço amplo e disponível para a gente montar 2, 3 programas simultâneos. Todo o projeto acústico desse estúdio foi feito em parceria com um físico formado na UFF e que especializado em acústica, que desenvolveu ali alguns estúdios da Disney, inclusive de dublagem e tudo. Então a gente conseguiu fazer um estúdio que até hoje tá muito bom, né? Ele funciona muito bem, né? Mais tarde no início a gente estava ainda com equipamentos muito precários, né? Lá em 2002, ainda trabalhando muito com mini DV, que era o que a gente tinha na época, mas em 2010 a gente faz uma reviravolta, né? Em grade de programação, em estrutura técnica mesmo de equipamentos, que vai se consolidar em 2012, né, com a compra de novos equipamentos, aí já digitais, e a nossa TV, graças a Deus, foi a primeira televisão do estado do Paraná a produzir material em HD, né? Então, mesmo antes das TVs comerciais. Então, a gente se orgulha muito, assim, desse parque de máquinas que foi construído, porque foi construído com base numa solução pensada por nós mesmos, para atender às nossas necessidades, né? Não é uma solução comprada, fechada de uma determinada marca ou um determinado fabricante, né? Então, a gente junto foi uma grande equipe, entre eles o Carlos De Biasi, que hoje é o diretor da TV, né, que está à frente da produção mesmo, da televisão, que trabalhava com a gente desde lá de trás e que continua até hoje, graças a Deus, e ele ajudou também a pensar essa reformulação de equipamentos e tudo, junto com outros técnicos da universidade que ajudaram a todo esse projeto. Então, a gente continua hoje com uma qualidade de produção muito boa, né? Óbvio que com o avançar da tecnologia a gente já está precisando rever isso, né? Fazer de novo novas aquisições e tal. Mas agora a gente consegue fazer a coisa um pouquinho mais gradual, porque naquele momento que a gente saía do analógico, entrava para o digital de fato, né? Porque as switchers e tal, tudo era analógico antes, né? Então, hoje em dia, como todo o nosso parque está digital, então essa nova estruturação de equipamentos agora permite que a gente vá fazendo as coisas mais gradualmente, não precisa um grande investimento de uma vez só, como foi daquela vez.
Muito legal. Agora, vocês foram a primeira TV universitária do Brasil a fazer uma transmissão ao vivo. Conta um pouco pra gente do desafio, né? E como é que foi essa experiência? Olha, a nossa TV, ela sempre foi muito ligada, né, com a área da tecnologia. A gente sempre, desde o começo, a gente esteve muito próximo às áreas de TIC mesmo, né? Então, a gente, desde o início, ajudou a formatação da rede IFES, que inclusive depois gerou o subproduto que foi o TVU, que foi usado não só pela BTU, como pela TV Brasil e tudo mais, em parceria com a RNP. Isso foi um projeto que nasceu dentro da Federal do Paraná, aqui, porque em 2006, 2008, não, foi 2004, perdão, 2004, a gente mostrou os testes que era possível a gente permutar programa em rede, que a gente começou a fazer isso entre 2003 e 2004. Então, naquele período, a gente já dizia, olha, é possível a gente mandar programas de um lugar para outro entre universidades federais, sem gastar dinheiro, usando a estrutura de rede que já existe nas universidades federais. Então, isso nasceu o projeto da Rede IFES, que depois foi dando seus outros frutos, né? E um deles é a questão das transmissões. Então, com o mesmo pensamento, né, de inovação tecnológica, a gente, lá por 2012, 2013, a gente começou a fazer os primeiros testes de transmissão por rede, né, não por satélite. E a gente conseguiu a parceria, né, com outras TVs universitárias. A gente transmitiu shows do nosso festival de inverno para outras TVs universitárias. A gente passou para 3 outras TVs universitárias que transmitiram um show ao vivo junto com a gente. Então isso foi muito legal, foi muito gratificante. Mas daí a partir aí de Curitiba, quer dizer, o sinal gerado em Curitiba. Na verdade, o sinal gerado numa cidade litorânea nossa aqui, com uma infraestrutura muito ruim de rede, mas a gente conseguiu colocar, que é a cidade de Antonina, que é aqui no litoral, onde a universidade faz o festival de inverno da Universidade Federal do Paraná, que é na cidade de Antonina. Então, e lá são vários shows e tal, que acontecem todas as noites. Então, a gente sempre gravava esses shows, né, e exibia com um dia de delay na cidade de Curitiba. Num primeiro ano, a gente fez uma transmissão ao vivo, piloto, né, só interna, né. No outro ano, a gente abriu esse sinal para Curitiba, transmitia ao vivo de Antonina para cá, por rede, e simultaneamente abrimos para outras TVs para testar quantas TVs, quantos pontos, quantos peers eu conseguia colocar nessa rede funcionando sem cair. E funcionou com 3 outras, a nossa TV daqui, plugada, e mais 3 outras. E aí, a hora que entrou a 4ª, caiu. Então a gente percebeu que dava para transmitir para 3, 4 pessoas simultaneamente. Isso foram os primeiros. E hoje a gente tem, graças a Deus, uma estrutura e uma expertise nisso, né, com servidores específicos para transmissão de vídeo. Isso virou, inclusive, a plataforma para as disciplinas transversais que foram implantadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que trabalha com aulas síncronas, presenciais e à distância. Então, toda essa tecnologia que a gente usou para transmitir ao vivo, né, para fazer TV... Que nasceu no âmbito da TV... Isso, agora migrou e atendeu a pós-graduação. Então, é um experimento piloto aqui da nossa universidade, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, porque é no âmbito da pós, que trabalha, então, com disciplinas... É a mesma disciplina que é dada pelo mesmo professor, né, num auditório, para 100 alunos presenciais e mais 400 online. Então, só que eles são síncronos, esses que estão online, eles também estão tendo aulas ao vivo com o mesmo professor, com a mesma aula, né? Então você tem uma turma que está presencial e uma turma que está à distância. Isso, inclusive, é objeto de estudo, né, no doutorado para o índice de aproveitamento desses alunos, né?
Porque a única diferença entre eles, entre a turma presencial e a distância, são justamente os TICs, né? São justamente a tecnologia de informação e comunicação que existe na separação. Então, para ver se esses alunos à distância também conseguem ter índices de aprovação similares aos dos presenciais, né? Então, são frutos que vão sendo desdobramentos dessas pesquisas em tecnologia, né? Então, a nossa TV sempre esteve ligado a esse movimento tecnológico e outros frutos vão vir por aí. Pode ter certeza que a gente não para de pesquisar. A gente foi colaborador, inclusive, do projeto do OBS Broadcasting, né, que a gente começou a usar isso lá atrás, quando só os meninos, né, que usavam isso para... Para game, exatamente. Eles só usavam isso para fazer lives de games no YouTube. Mas a gente se apropriou dessa plataforma, começou a usá-la para fazer transmissão ao vivo, percebeu algumas deficiências que o sistema tinha. A gente escreveu um artigo em conjunto, né? Aqui eu mais três outros técnicos nossos da universidade, servidores técnicos administrativos aqui da nossa universidade, assinamos o artigo juntos, enviamos para uma revista de software livre e por contato com um alemão, né, amigo nosso, que conhecia uma equipe de desenvolvedores do OBS na Alemanha, o software passou a ter algumas funcionalidades que a gente apontou que eram necessárias e tal, para poder utilizar aquele software em caráter broadcast. E hoje, não só a gente, mas acho que muita gente está usando o OBS por aí, né, como um dos softwares de transmissão. Muito legal. Agora, para manter tudo isso funcionando, Carlos, qual é a estrutura de vocês hoje? Quantos servidores técnicos administrativos? Vocês contam com bolsistas, parceria com os cursos de comunicação? Como é que funciona isso? Olha, a TV da universidade sempre foi um projeto da reitoria da universidade. Sempre esteve ligada e sempre... ao longo desses anos todos e várias gestões de reitores que tivemos ao longo de 2002 para cá, de 98 para cá, né? Porque a primeira transmissão acontece em 2002, mas óbvio que para que essa primeira transmissão acontecesse, muita vontade política antes deveria ter acontecido, né? Que é o que acontece em 1998. Então, de 98 até hoje, graças a Deus, todas as gestões que passaram por essa reitoria entendem e compreendem a importância que a televisão tem, principalmente na questão da divulgação científica, né, que é um dos carros-chefes que a gente tem na nossa TV. Então, eu acho que hoje a gente tem trabalhado com uma equipe muito diversa, assim, e até acho que parte do sucesso que a gente tem é porque justamente a equipe é diversa, né? Você tem servidores técnicos administrativos, você tem jornalistas terceirizados, você tem equipe de relações públicas, né, que a gente colocou para funcionar na TV, que faz esse contato todo com os nossos públicos, principalmente externos, mas também cuidando do público interno. Mas é a ponte fundamental para que a gente tenha novos parceiros e tal, que é a equipe de RP, a equipe técnica que são os editores. Então tem os bolsistas, né, bolsistas estagiários, que também são alunos, ou seja, a gente tem ali uma diversidade de pessoas, né, muito grande, e não é uma equipe tão grande assim quanto a gente gostaria que fosse, né? A gente já foi uma TV com uma equipe maior. A crise, né, para as universidades federais, ela é evidente, né? Não só a nossa TV passa por restrições orçamentárias, mas as universidades federais, elas têm passado por isso nos últimos anos, né? Bons anos aí que a gente vem sofrendo cortes, e óbvio que isso acaba refletindo numa estrutura que parte dela é terceirizada, né? Parte dela vem com alunos bolsistas, então isso vai encolhendo a nossa equipe. Apesar da equipe estar encolhendo, apesar da gente ter que limitar alguns programas, eu garanto para você que a qualidade dos programas a gente não abre mão, né? Então, mesmo que a gente faça menos programas, a qualidade deles continua a mesma que a gente sempre teve lá atrás, né? Um trato muito forte em cima da informação. Legal. De quantos títulos nós estamos falando hoje, Carlos? Quantos nós já chegamos a ter
para você ter uma ideia, a nossa TV chegou a produzir quase 15 títulos semanais, cara. Então, a nossa produção foi muito forte. A gente foi fomentadora, por muito tempo, de outras TVs universitárias, né, espalhadas pelas redes das universidades federais, porque a gente disponibilizava nossa programação para que outras TVs nascessem nas universidades federais, né? Então, a gente incentivava, olha, você não tem condições de montar um estúdio de produção e depois mais uma estrutura de divulgação, né, de transmissão, pois bem, invista numa unidade de transmissão, pague ela, nem que você demore 1-2 anos, porque usa a nossa programação para te ajudar a cumprir uma grade mínima aí no seu estado e tal. Então, esse compromisso com as outras instituições, desde o início, e essas parcerias, como a gente teve com a Fiocruz, inclusive, né, faz a gente avançar muito forte, ter uma responsabilidade muito grande, com periodicidade, com regularidade de postagem, né? Ou seja, a gente não investe em um novo produto se ele não puder ser mantido, né? Não a gente tem espaços de experimentação dentro da nossa TV, onde novos formatos, novas linguagens são estudadas, mas para veicular um programa a gente só coloca na pista quando a gente realmente já sabe que ele vai ter vida longa, né? Que a gente consegue aguentar pelo menos uma temporada. Hoje a gente está produzindo em torno de meia dúzia de programas semanais, né? Então, óbvio que para nós isso é muito pouco perto do que a gente tinha. Eu sei que isso ainda é expressivo perante as outras universidades, porém, a gente tem um gosto amargo, que a gente quer retomar aquelas 12, 15 produções semanais, porque naquilo a gente tinha também uma diversidade de conteúdo muito grande. A gente tem toda a nossa programação, tudo que foi produzido no nosso canal de 2010 para frente, disponível no canal do YouTube. Então vocês conseguem ter uma ideia do volume de produção que a gente tem. Então, quando a gente começou a embarcar tudo no YouTube, lá por 2010, a gente tem muito programa de divulgação científica, a gente tem muito programa que, inclusive, é destinado para aluno do ensino médio, produzido por projetos de extensão, por exemplo, como o projeto Fibra, que é Física Brincando e Aprendendo, que chama, então a sigla fica Fibra, que são experimentos de física, né? Explicado por alunos da graduação de física, do curso de física, num projeto de extensão de física. Eles tinham esse projeto que era itinerante, nas escolas públicas, e a gente trouxe ele para dentro do estúdio da TV e transformou isso num novo produto. E esse produto passou a estar disponível também para as escolas públicas, para utilização como material de apoio, por exemplo, em aulas, né? É uma demonstração em audiovisual de conceitos básicos de física, né? Nesse mesmo molde, para alunos de ensino médio, a gente tem os solos na escola, tem o projeto Lux, que é o que trabalha com a luz, características da luz, tem alguns drops sobre língua portuguesa. Então, isso também é focado para aluno do ensino médio. Ou seja, a nossa TV ela não é só focada para um público interno, e nunca foi. Ela sempre teve como seu público-alvo toda a população, o respeito com o espectador, né, com o telespectador. E a divulgação científica, como eu disse antes, que é o nosso carro-chefe, a gente tem 2 programas na grade, que são os nossos queridos, né, que é o programa Em Tese e o programa Ciência. Né? O programa Em Tese, ele é feito, lógico, sobre as teses que são defendidas na universidade, entrevista em estúdio, mas com um jornalista específico que lê essas teses antes, traduz isso por uma linguagem mais tranquila, chama o orientador e o doutorando ou mestrando por uma conversa no estúdio para tentar traduzir isso para o público em geral. Né? Ou seja, a divulgação científica para a gente ela é importante que seja feita não em quantidade, mas com qualidade de transmissão de conhecimento, de transposição de conhecimento, de transpor esse conhecimento para além dos muros da universidade. Esse programa Em Tese ele tem um formato muito de sofá, né, que a gente chama, né, no nosso linguajar, né, o sofazão,
né, que é o programa de entrevistas. Então ali a gente leva para aquele tipo de programa projetos que têm dificuldade da gente gerar imagem, né? Tem muitos projetos que são muito interessantes, mas que na hora de fazer uma pauta de imagem para a televisão ele é difícil. Então leva-se para o Intese. Agora, tem outros projetos de pesquisa que geram boas imagens, né? Que a gente consegue ir a campo, consegue produzir imagem, consegue ir para o laboratório, né? Então esse a gente gera num outro formato, que é o Projeto Ciência, né? O Projeto Ciência, ele que a gente escreve em latim lá, que é o Scientia, né? Então esse Projeto Ciência, ele vai fazer em formato documentário, né? Então, muitas vezes a gente faz externas em comunidades aqui próximas. Teve uma série que a gente fez sobre professores da universidade que foram à comunidade ensinar essas pessoas a trabalhar com a melhor forma de fabricação de cachaça, como melhorar a fabricação das cachaças e tal, de uma determinada região aqui próxima a Curitiba, né, que é a cidade de Morretes, próxima a Antonina, inclusive. Resta dizer que hoje Morretes compete com as cachaças mineiras. Então é um case de sucesso também, e que a gente foi documentando isso e tal, numa linguagem mais próxima do telespectador. Não sei se fui claro. Foi fantástico, fantástico. Carlos, para a gente encerrar, né, a gente está vendo aqui que tu está, acredito que em casa, concedendo entrevista para a gente. Sim. Quais têm sido os grandes desafios, né, e como vocês têm superado isso de forma muito sucinta, de continuar trabalhando nessa pandemia, produzindo TV no meio da pandemia? Olha, eu sou professor de telejornalismo e de cinema, né? Eu digo assim que a pandemia, ela veio para mudar a gente, né? Ela veio de uma forma muito dura para todos nós, né? Mas eu acho que para as televisões, do modo geral, não só para a televisão da UFPR, foi uma adversidade que rapidamente se transformou em novos desafios, em novas formas, porque a gente aqui tinha isso muito claro ao longo dos anos, que era o nosso público quer conteúdo de qualidade. Apesar da gente ter equipamentos de geração de imagem de alta qualidade e tudo mais, a gente percebe no telespectador da nossa televisão que o que mais importa para ele, de fato, é o conteúdo. Um bom conteúdo, né? Embalado numa formatação, numa linguagem adequada. Mais do que a qualidade de imagem HD ou Full HD, que seja assim. Isso a gente já tinha essa observação, né, há muitos anos, através até de alguns artigos que a gente escreveu, acadêmicos, sobre isso, onde a gente comparava, inclusive, a ascensão rápida que teve o YouTube, por exemplo. Porque o que justifica o YouTube, né, se mantendo como uma plataforma de vídeo e crescendo vertiginosamente, como foi ao longo dos últimos anos, né? Se você lembra, o YouTube, quando você começava a assistir o YouTube, você botava para carregar o vídeo e ia lá fazer café. Isso, né? exatamente. E daí depois você voltava para ver, né? E vídeos curtos, hein? E vídeos curtos. Tudo, né? Em MPEG 1 ainda, né? Uma coisa absurda, assim, né? Tudo pixelizado e tal. E o que leva, então, esse case de sucesso que é o YouTube? É justamente a diversidade de conteúdo, né? As pessoas se plugaram no YouTube, fizeram dela essa plataforma em busca de conteúdos diversos. Então, tendo isso como base, a gente extrapola isso para dentro da nossa TV, e isso também ajuda a gente a pensar e repensar formatos mais curtos, né? Com outra linguagem e por aí afora. Eu vejo que essa pandemia quebrou a espinha daquele discurso do padrão de qualidade das TVs e tal. Mas quebrou na espinha, quebrou na casca, cara. Não nasce mais, é natimorto. Isso, na minha opinião, não volta mais. Porque uma das grandes coisas que a gente tinha, que era uma das grandes verdades, era que o rádio nunca vai ser igualado pela televisão, né? A rapidez que o rádio tem. E é verdade, o rádio é um instrumento de comunicação fantástico, está aí há quantas décadas no ar, né? E é case de sucesso um atrás do outro, né?
Ou seja, as novas tecnologias não apagam o rádio. O rádio se reinventa, o rádio é o tempo inteiro o meio de comunicação que está sempre atualizando. E um dos grandes sucessos que eu vejo que o rádio teve lá da década de 90, né, que popularizou o rádio, que fez o rádio ser mais atrativo, inclusive depois as entradas das rádios por jornal, né, as estações de rádio de jornal, 24 horas, foi a questão do celular, né? Porque com o celular você tinha uma estação de transmissão de rádio onde você quisesse, na tua mão, né, em qualquer lugar, né, que você tivesse da cidade. Essa agilidade, a TV tinha grande dificuldade de se igualar, né, dessa agilidade que o rádio tem. Hoje, a pandemia quebrou essa espinha dorsal que eu digo da televisão, né, dessa busca que era muito ingrata, porque ela não era digna. Eu acho que o público não queria isso, que era essa qualidade 100% e tal. O público quer diversidade, o público quer coisa mais rápida, mais instantânea. E a TV descobriu isso que a gente está fazendo hoje aqui, entendeu? Uma transmissão por vídeo, por celular, consegue entrar. Interessante esse teu comentário, Carlos, porque se a gente parar para analisar, talvez o grande público não tenha percebido, mas a TV comercial, ela foi a última a se render a isso. Hoje a gente vê telejornal com o cara entrando ao vivo com o celular na mão sozinho, quer dizer, não tem nem o cinegrafista para segurar o celular, né? Mas eles resistiram o quanto puderam, né? Exato. E eu acho que isso não tem mais volta, entendeu? Porque é isso que o público quer ouvir, né? É isso que o público quer ver, né? E eu acho que a gente que trabalha com comunicação, que estuda comunicação, a gente que é mais da área do telejornal, do cinema, tem que ficar atento a essas novas tecnologias de TIC, né, que podem ser usadas como veículos de comunicação, mas também podem ser usadas, inclusive, na educação, que é aquilo que eu te falei ali, naquele exemplo que a gente usa, que usou toda a nossa experiência em TIC ao longo dos anos, para transformar num case em educação à distância, né, aqui dentro da nossa universidade. Muito legal. Quero agradecer mais uma vez Carlos Rocha, superintendente de comunicação e marketing da Universidade Federal do Paraná, um dos pioneiros da UFPR TV. Carlos, obrigado por participar conosco e contribuir muito, eu acredito, com o trabalho de muitos dos nossos colegas das TVs universitárias que vão se sentir inspirados e encorajados através daquilo que vão ouvir nessa entrevista. Eu agradeço imensamente a oportunidade e essa conversa que tivemos. E deixo aqui, não só a você, mas a todos os demais das TVs universitárias desse país, que possam entrar em contato com a gente, em troca de experiência, em troca de tecnologia, em troca de know-how. A Universidade Federal do Paraná sempre está de portas abertas para fazer crescer o número de TVs universitárias desse país. A gente imagina que TV universitária é uma coisa muito importante para a cidadania no Brasil. Tá? Para a formação do cidadão no Brasil. Então, estamos sempre de portas abertas, conte conosco. Obrigado, Carlos. Um grande abraço. Um grande abraço. Nós nos encontramos na próxima entrevista, na próxima edição do TV Universitária. Até lá! A rede de intercâmbio de televisão universitária, a RITO, foi criada para que as TVs universitárias associadas da BTU enviem e compartilhem suas produções com as emissoras de todo o Brasil. Atualmente, o acervo conta com mais de 2.000 programas, entre documentários, entrevistas, curtas e etc., enviadas e produzidas de norte a sul do país. As últimas novidades da rede são: programa Sala de Opinião da TV Porto Velho. O programa Sala de Opinião é apresentado pelo diretor do grupo, Dr. Aparício Carvalho, e a cada programa tem um tema diferente. A UNB TV disponibilizou os programas Exclusiva. Na edição deste mês, uma conversa com a cantora e compositora Roberta Campos. Tirando de Letra. A história da travesti Cintura Fina, figura mítica de Belo Horizonte dos anos 1950, contada em biografia pelo pesquisador Luiz Morando, além de novos episódios de UNB TV Entrevista e Explique Sua Tese da UNB TV. Mais informações sobre a RITO, envie uma mensagem para comunicacão@abtu.gmail.com. O programa de hoje fica por aqui. Nossos agradecimentos à TV Promove pela parceria e a você que nos acompanhou em mais uma edição.
Para encerrarmos, acompanhe os trabalhos da TV PUC de São Paulo. Foi no auditório dessa universidade, lá nos anos 2000, que a ABTU foi criada. Fala TV PUC São Paulo! Tchau e até a próxima edição! A TV PUC oferece uma linha de projetos a todos os professores que desejam desenvolver seu trabalho na TV e na internet. Desafio Profissão, Um Fato, Duas Visões, Histórias Empresariais, Fisiochat, Articulando e Nova Estela são algumas das nossas séries. Os grandes eventos da PUC São Paulo têm cobertura completa feita pela televisão, sejam reportagens, registros na íntegra ou transmissões ao vivo. Você tá no meio da história. Você gosta de ler, né? Gosto. Você já viu este filme nos trailers dos cinemas de São Paulo? Foi produzido por nós. A PUC São Paulo também coproduz com alguns dos mais relevantes veículos de comunicação democrático. A partir da rede de intercâmbio das TVs universitárias, a ABTU, chegamos a todo o Brasil através das TVs universitárias, educativas ou culturais. Sempre soube responder com a pesquisa, com a produção de conhecimento. A TV PUC é uma das mais tradicionais TVs universitárias, que possui contínua presença e participação no cenário audiovisual brasileiro. Essa é a TV PUC levando conhecimento da universidade para você.